Boa tarde, galera do meu, do seu e do nosso canal Sempre Frá, né? A cabeça inchada, né? A cabeça dolorida, muito chateado, extremamente aborrecido, né? Pela partida que eu vi ontem, né? Do Flamengo, né, galera? Na verdade, num todo, né? Em principal no segundo tempo, foi uma partida muito fraca, né? O primeiro tempo o Flamengo ainda jogou uma partida legal, né? Mas ainda a responsabilidade do jogo, de levar o nível do espetáculo, claro, evidentemente, é completamente do Flamengo, né? Mais uma vez o time muito mexido, né? Vejo o Flamengo sempre, mas sempre com dificuldade contra o Fluminense, né? Não consegue encontrar uma fórmula para ganhar do Fluminense. Tem mais posse de bola, né? Chuta mais a gol, perde mais gol, tem mais oportunidade, né? Bota o Fluminense todo para trás. O Fluminense não tem vergonha de recuar, né? O Fluminense sempre percebe a hora exata de tirar os seus medalhões, né? Corretamente, né? E tira um Fred quando está cansado, tira o Felipe Melo, tira um William Bigode que até jogou bem, né? E no escudemos botou a garotada para correr, né? O propósito do Fluminense é sempre claro, né? Nos finais do 15, 20 minutos do segundo tempo, ou no intervalo do primeiro para o segundo tempo, botar a garotada para tentar numa bola parada, uma bola boba, isolada, né? Numa jogada maluca, ganhar a partida, como vem acontecendo sempre, né? E pelo lado do Flamengo, os jogadores que não jogaram bem, eu acho que o elenco do Flamengo está sendo muito mexido e o Paulo precisa arrumar uma fórmula, né? Para achar os seus 11 jogadores, né? Tudo bem, tem jogadores contundidos, né? Como o Rodrigo Caio, que a gente não sabe quando é que ele vai voltar, mas já era para ele ter um zagueiro reserva imediato para o Rodrigo Caio, né? E o Paulo falou assim, né? Esse aqui vai ser o meu zagueiro, né? Então já era para ter formado a zaga, né? Eu particularmente tenho minha zaga, eu acho que a minha zaga deveria estar jogando, né? Davi Luiz, Dong e Felipe Luiz, né? Ou Davi Luiz, Loga e o Arão. Seria uma zaga boa, mesclaria a juventude com qualidade, né? E com uma boa saída de passe, né? Ou por final, que se fosse o Davi Luiz, Donga e Cleiton, né? Que depois de muitos testes, né? Deveria já ter escolhido essa zaga, né? Porque o reserva imediato do Rodrigo Caio deveria estar jogando já todos os jogos para pegar ritmo de jogo, né? Então ele tem que ter o reserva imediato para o Rodrigo Caio, né? Que é o titular. O outro titular deveria ser o Davi Luiz, né? O Noga, né? E como eu falei, né? O Felipe Luiz ou o Arão, né? Agora, uma coisa que não pode ser feita de maneira alguma é fazer uma zaga jogando junto tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não pode de maneira nenhuma jogar junto. Eu acho que nesse sistema que foi feito ontem, foi extremamente prejudicado o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz é um jogador altamente experiente, ele não tem mais aquela dinâmica no ataque, de avançar, aquela volúpia de correria, mas o que o Paulo falou sobre o Felipe Luiz na coletiva, eu concordo plenamente. O Felipe Luiz, ele tem uma noção de espaço, ele tem uma noção de campo, ele tem uma experiência, uma técnica totalmente refinada, e é um cara que sabe sair jogando, é um cara que ele tem qualidade no passe, no lançamento, ele infiltra muito bem, ele inverte o jogo para a direita, inverte o jogo para a esquerda, na intermediária, né? Isso como ninguém. Tipo o jogo do europeu, né? Já pelo tempo que ele jogou lá fora. Ele tem uma grande importância, mas para ele jogar, tem que encaixar um sistema defensivo que se encaixe com ele, né? Que tenha juventude, que tenha qualidade e experiência, né? Uma zaga formada por Davi Luiz, por enquanto o Noga e Felipe Luiz, de repente seria uma zaga ideal, né? Porque o Noga tem muita qualidade, sabe sair jogando, é bom na cobertura, é jovem, né? Tem força física e de repente daria liga. Aí o Davi Luiz tem a experiência pura, sabe se posicionar, se colocar bem, né? E exerce uma liderança muito grande, de repente daria uma boa zaga, né? Não vai ser que qualquer zaga, qualquer 3 zagueiros, que vai botar o Felipe Luiz. Ele foi extremamente prejudicado no jogo de ontem, né? Jogando do lado do Gustavo Henrique e do lado do Léo Pereira. E ainda assim, tendo pelo teu lado ainda o Everton Ribeiro, que foi muito bem, mas também é um jogador que também já tem uma idade avançada, né? Porque quando cansa o Everton Ribeiro, o lado esquerdo ficou completamente parado, porque não tinha jogada, né? Ele fez um excelente primeiro tempo, né, pela esquerda, né, voltando na zaga. O Léo Pereira batendo cabeça o tempo todo, dando um chutão para frente, desesperado, altamente seguro,
o Gustavo Henrique todo atrapalhado, com 3 minutos de jogo. O Flamengo já tinha perdido um gol com 1 minuto, com o Gabigol, mas aos 3 minutos, né, aquele Luiz Henrique, um ensaboado, muito bom jogador, deu um corte seco no Gustavo Henrique para dentro da área, passou no meio do Gustavo Henrique e do Rodinei, né? E o Gustavo Henrique tentou segurar pela camisa ainda. A sorte que ele segurou e soltou. Ia ser um pênalti claríssimo se o Luiz Henrique cai, né? O Fluminense aos 3 minutos podia estar ganhando de 1-0 da gente. O Gustavo Henrique, os atacantes passam por ele com uma facilidade incrível, porque ele é muito lerdo. Ele tem uma força física, né? E é jovem ainda, né? Mas não usa pra nada, né? O que tem no Gustavo Henrique que ele não usa, falta no Felipe Luiz hoje em dia, que é um cara que tem experiência, está acima da idade e correria pelo lado dele não dá. Então, jogando sob medida, uma zaga feita para jogar com o Felipe Luiz é uma coisa. Agora, botar qualquer zagueiro para jogar com o Felipe Luiz é outra, né? O Felipe Luiz não, o Gustavo Henrique não tem mais experiência, nem arranque, nem a qualidade do Felipe Luiz. O Gustavo Henrique toda hora fica vendido, né? O Luiz Henrique passou por ele com uma facilidade muito grande. Passou no meio dele e do Rodinei, né? E quase faz o pênalti, né? Que ele botou a mão e soltou. Porque quando ele botou a mão, o Luiz Henrique cai, era pênalti. E o Fluminense podia ter começado o jogo ganhando de 1-0. Lá no comecinho, né? A outra fragilidade é do lateral direito, né? O Rodinei, quando entra, ele praticamente é um atacante, né? Ele produz lá na frente, mas defensivamente ele não faz nada, né? O Isla entrou só para entregar o jogo, né? O gol da vitória foi nas costas dele, né? O Isla nem saiu do chão, ele saiu do chão. Na verdade estava mal posicionado, porque ele foi caminhando para trás sem ter nem noção de que espaço que ele estava, né? Numa falta direita lá que muito desnecessária, né? O rapaz lançou a bola na área, o Isla mal colocado, mal posicionado, como eu falei, foi andando para trás, mal saiu do chão, o jogador do Fluminense lá por trás testou sozinho, numa falha bizonha, nosso goleiro Hugo, que treina, se destaca no treino, todo mundo bate palma, levanta a moral do cara, aí quando vem um jogo importante para ele agarrar a posição, ele falha bizonhamente, né? É um lance bizonho mesmo, né? Se o Isla falhou, o Hugo falhou também bizonhamente, né? Agora, o que acontece, o Everton Ribeiro muito bem pela esquerda, pode ser que seja uma achada ali para aquele lado. O Diego, para mim, naquela posição, não rende bem. O Diego já não faz o número 10 há muito tempo. Ele não era para estar naquela posição ali. Há muito tempo ele não joga naquela posição e não tem mais dinâmica para isso. Eu acho que o Flamengo deveria ter entrado com o Vitinho naquela posição, né? Ter entrado com o Vitinho por ali, o Arão, né? Com esse meio campo. O Arão, Andrés e Diego, o Arão foi também sobrecarregado demais nessa posição, né? Eu acho que tem que repensar, né? E o lado esquerdo, né? O lado esquerdo ficando com o Everton Ribeiro, né? Porque na iminência do Bruno Henrique não está em campo, né? Fica complicada, porque aquele corredor só fica para o Everton Ribeiro. Mas enquanto o Everton Ribeiro tinha fôlego, ele comeu a bola. Enquanto o Arrascaeta tinha fôlego, fez uma grande partida. Agora no segundo tempo o Flamengo virou um bando dentro de campo, né? Foi feito diversas substituição, modificação, um time mudado que mudou mais ainda no segundo tempo. O time ficou completamente sem ritmo e descompactado. E o Vitinho, expulso logo que entrou em campo, né? Queimou a substituição, queimou o Paulo, que fatalmente poderia ter utilizado o Pedro, não pôde botar o Pedro, ele botou o João Gomes, que para mim entrou muito bem no jogo, no meio campo, pode até repensar o meio campo formado por João Gomes e Arão, quem sabe, né? E o que acontece, né, é aquela mesma coisa de sempre, né? O Flamengo ataca, né? Perde a oportunidade, para mim foi prejudicado pela arbitragem, né? A arbitragem anulou um gol, né? E teve outro pênalti lá, né? Mas pelo menos um desses aí acho que foi legal, né? Eu acho que foi lances comuns que acontece direto em todas as partidas. E em 10 juízes, acho que 8 marcaria gol, se não fosse o Flamengo, né? Porque o juiz deixou o Fred e o Felipe Melo apitar o jogo direto, totalmente indeciso quando chamava o VAR. Demorava 4, 5, 6 minutos, demorava muito tempo para decidir, né? Para tomar as decisões, né? O árbitro muito seguro, completamente perdido em campo, né? Agora o Gabigol isoladíssimo lá na frente, né, perdendo o gol, né, em poucas oportunidades que teve, na verdade, né, mas ele perdia gol, né, é o Gabigol de sempre, né, o Gabigol perder gol é normal, mas ele sempre faz um gol, e dessa vez o que ele fez, né, foi anulado, né, na verdade, né, estava impedido por um nariz na frente, porque contra o Flamengo o juiz marca severamente, milimetricamente tudo, né, mede tudo direitinho, né? Agora não pode
é tomar um gol aos 43 minutos numa bola lançada na área parada, aí que todo mundo tem um tempo para se posicionar e esperar o que vai acontecer, né? O Isla, ele anda para trás no lance do gol, mas ele não pula para tentar cabecear. Numa prova completamente que não sabia nem que posição ele estava, mal colocado, né? O Lázaro perde um gol de cara no finalzinho de cabeça, né? E acabou promovendo o craque do jogo, o Marcos Felipe. Porque mais uma vez o Flamengo promove o craque do jogo sendo o goleiro Fluminense, mais uma vez, né? Sai como o grande nome da partida, né? É sempre dessa forma que tem sido. O Flamengo tem a bola do jogo, tem mais volume, tem mais tudo, mas não consegue ganhar do Fluminense, que já sabe a maneira que joga, não tem vergonha de recuar, não tem vergonha de tirar os medalhões quando tem que tirar, né? Quando chega aquele momento certo da partida, ele tira o Fred, ele tira o Felipe Melo, né? Ele tirou o Bigode, ele tira quem tem que tirar. Ele tira o ponto do desequilíbrio do time. Aquele jogador que está cansado, experiente, ele vai e tira. Naquele momento não dá para correr mais, ele vai lá e tira esses caras. Aí bota a garotada para jogar. O Fred jogando sozinho, isolado lá na frente, o Luiz Henrique de um lado, o Bigode do outro, né? O Bigode muita correria, o Luiz Henrique muita habilidade, muita qualidade também. O Fred falastrão, bate boca, né? Empurra dali, empurra de cá, mas é um cara que é matador, né? Tanto o Gustavo Henrique como o Rodinei sempre foram presas fáceis para o Luiz Henrique, apesar do Fluminense quase não ter atacado, teve algumas oportunidades isoladas, né? Agora, não pode deixar o Felipe Luiz jogar do lado de dois zagueiros tão fracos como esse, né? E o meio-campo do Flamengo também foi prejudicado. O Diego Ribas não tem vaga nesse time, ao meu ver. O Vitinho, né, seria a melhor opção pelo jogo de ontem, para ele comer a bola no último jogo. Ele deveria começar jogando com o Vitinho, né? O problema do Paulo é esse. É o jogador que se destaca no último jogo e no outro jogo ele veio com o time totalmente diferente. Ele deveria aproveitar o bom momento do jogador. Setores cruciais não tem que meter. O Bruno Henrique vai ser titular, o Gabigol vai ser titular, né? O ataque a gente já sabe. O meio campo, o miolo de zaga, que ele tem que botar o pessoal para rodar. O sistema é de 3 zagueiros? Então vamos lá, qual é os 3 zagueiros? Então eu vou jogar sempre com esses 3 zagueiros, para dar liga. Esses 3 zagueiros eu vou botar para rodar. O meio campo, quem é o meio campo? Então eu escolhi meu meio campo, é esse, eu confio, vou botar ele direto para jogar. Ou o meio campo vai ser Thiago Maia, ou o meio campo vai ser Andrés Pereira, vai ser Everton Ribeiro, Arrascaeta. Vou botar esse meio campo para jogar direto. O meio campo vai ser esse. É nesse que eu confio. Tem que decidir quem vai ser o meio campo, quem vai ser o zagueiro e botar para rodar e confiar. Mesma coisa o lateral direito. O Mateuzinho para mim tem que ser o titular. Tem que botar o Mateuzinho para jogar. O Mateuzinho tem que rodar pelo lado direito. Desses jogadores todos ali, quem faz um ala melhor, um lateral melhor, é o Mateuzinho. Contando os laterais da esquerda como os da direita, o Mateuzinho é o melhor ala, o melhor lateral que a gente tem. É jovem, ele sabe voltar, ele sabe atacar, ele vai no fundo, ele cruza, ele volta, ele marca. Ele faz o overlap muito bem, né? Coisa que o Everton Ribeiro pode fazer também pela esquerda enquanto não estiver cansado, mas é improvisado. E o Everton Ribeiro na lateral esquerda com o Felipe Luiz mais atrás recuado, né? Independente de quem vai jogar na zaga junto com o Felipe Luiz, o lado esquerdo fica todo prejudicado, né? Fica muito velho o lado esquerdo. Ele precisa se decidir, né? Quem é o nosso zagueiros, né? Eu formaria, mais uma vez, volto a falar, com Noga, Davi Luiz e o Felipe Luiz, né? Ou formaria uma zaga com o Davi Luiz, Noga, né? E o Arão, de repente o Arão. Ou, nas últimas hipóteses, Davi Luiz no meio, o Noga de um lado e o Cleiton do outro. Juventude com experiência, né? O Everton Ribeiro também pode até ter novas chances na lateral esquerda, né? Ou bote o Ramon. Se tiver que sacar alguém, tem que sacar. Se o Everton Ribeiro não dá para correr o tempo todo, não dá para correr pela esquerda, porque não tem como ficar dois jogadores com uma idade avançada pela esquerda, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, então tira o Everton Ribeiro do time e bote o Ramon. Bota o Ramon como um ala esquerdo, né? Fica o ala do lado novo, bota o ala esquerdo pela direita. Poxa, Ramon na esquerda e Mateuzinho na direita, né? Se não encontrar um zagueiro para jogar do lado do Felipe Luiz, que se encaixe o Felipe Luiz, que o Luiz evoluir e dê qualidade ao futebol dele, para ser aproveitado no sistema defensivo, como vai ser eu não sei. Quem tem que vir isso é o Paulo. O Paulo só recebe muito bem para isso. Ele tem que ver como é que o Felipe Luiz vai ser aproveitado, se como lateral esquerdo mesmo, ou se vai ter um terceiro zagueiro, que tem que ter uma boa cobertura. Se for o terceiro zagueiro, tem que ter uma cobertura. Ele já está muito lento, ele não consegue acompanhar. Ele com a bola no pé, ele é um gigante. Com a bola no pé, ele sabe tudo o que faz. Ele tem uma visão de jogo, de campo, de espaço e de tempo que nenhum outro jogador tem.
Então é imprescindível um jogador desse. Ele precisa ser preservado, o Felipe Luiz. Tem que saber quem vai jogar com ele na zaga. Na parte da marcação, infelizmente, se ele não tiver cobertura, ele não consegue acompanhar. Ele toda hora é batido com facilidade. Então o Flamengo tem que ter um lado direito forte, um lado esquerdo forte e no mínimo 2 lados equilibrados, né? Um meio campo, né? O meio campo também da mesma forma. Porque lá na frente a gente já sabe. Uma hora é o Bruno Henrique, uma hora é o Marinho, outra hora é o Gabigol, outra hora é o Pedro, né? São 4 excelentes jogadores. Nosso problema não está lá na frente. Lá o talento está lá. Eles são de extremo talento jogadores. Só tem estrela. Lá só tem estrela. Quem é que vai botar esse cara em que posição, em que momento? Isso aí é uma dor de cabeça gostosa que o Paulo Souza vai ter. Os problemas do Flamengo passam a ser os lados de campo, né? Porque tem jogadores de qualidade, né? Mas não tem mais idade. São jogadores bem desgastados. Ou tem jogadores que nem qualidade tem. Para mim é o caso do lado direito, que é o Isla, é o Rodinei, o melhorzinho é o Mateuzinho. Então tem que encaixar, né? Um zagueiro pelo lado direito bom, jovem, né? E os laterais que consigam acompanhar os raciocínios do zagueiro. E do lado esquerdo a mesma coisa. Então ele tem que achar o ponto de equilíbrio desse time logo, escalar esse time, botar o time para rodar, botar o time para jogar. O Rodrigo Caio, na iminência do Rodrigo Caio, não estiver jogando, né? Demorar a voltar, se não vai voltar nem tão cedo, então ele tem que achar o cara que vai jogar no lugar do Rodrigo Caio. Ou que bote de repente o Noga para jogar no meio, o Noga sabe sair jogando muito bem, cobriu o lado direito, o lado esquerdo, ou joga com o Davi Luiz pelo meio, o Noga pelo lado, o Felipe Luiz pelo outro lado, ou de repente bote Juventude na zaga, bote o Noga, Davi Luiz e o Cleito, né? Bota os 3 para jogar. 2 moleques novos, cheios de tesão, cheios de gás, cheios de vontade, e um jogador experiente no meio, né? Alguma coisa ele tem que fazer. Ele tem que botar o time para rodar. Ele tem que escolher qual é o time dele, qual é a defesa e quais os laterais. Não pode a cada partida, no sistema que é extremamente melindroso e importante, que é o sistema defensivo, né? Que o sistema defensivo são os 2 jogadores de ponta, com mais os 2 ou 3 do meio, mais o goleiro, né? Ele muda cada jogo esse sistema. E cada jogador diferente que ele bota por partida fica muito complicado dessa forma. O time não pega conjunto, dificilmente dá liga. Então ele tem que se decidir. Quem vai ser o zagueiro? Quem é o meu sistema defensivo? Aí eu não vou mudar mais, vai ser todo o jogo. Chova ou faça sol, meus 3 zagueiros vai ser esse. É fulano, Bertano e Ciclano. Então esse fulano, Bertano e Ciclano, eu não sei, a não ser por contusão, cartão amarelo, expulsão, vai ser modificado, vai sair do time para entrar outro nome, né? Tem que jogar sempre. Os 3 zagueiros que foi escolhido tem que jogar sempre para dar liga. Eu gostei muito do Noga, gostei muito do que vi do Cleiton, né? Tem jovialidade, juventude, né? Tem garra, tem gana, tem vontade de jogar, tem tesão e são bons jogadores, né? Tem vontade de acertar. O Noga para mim como se fosse um veterano e é um jogador que ele tem muita qualidade. Ele tem um estilo europeu, assim como o Felipe Luiz, Pablo Mari, né? Assim como o Davi Luiz joga no esticando o lançamento, invertendo o jogo para a direita, para a esquerda, né? O Noga faz a mesma forma. Ele tem que pegar um ponto de equilíbrio dessa defesa e fazer isso. E se outra coisa, se não vier nenhum goleiro fantástico a nível de primeiro time, de time que disputa título, a nível sul-americano, a nível europeu, vai ficar na mão do Hugo mesmo, não tem jeito, porque o Diego Alves a gente sabe como é que joga. E quando é que volta a gente não sabe, né? Mas também é um goleiro bastante experiente, o Diego Alves. O Diego Alves voltando, ele conserta uma boa parte dos problemas daquela zaga, daquela defesa. Eu garanto que o Diego Alves, com um braço só, se está naquela partida de ontem, ele não tomaria aquele gol que o Hugo tomou ontem, sinceramente. Foi uma falha gritante, sistema defensiva, mais ainda do Isla, né, que não pulou, só andou para trás. O erro de posicionamento foi tão gritante que ele não, acho que ele não sabia nem que posição ele estava na área, ele só foi andando para trás, sem a menor noção, nem saiu do chão. Enquanto o jogador do Fluminense cabeceou por trás sozinho, uma cabeçada queima-roupa, né? Mas defensável, né, gente? O nosso goleiro Hugo bizonhamente falhou. Não tem como falar diferente. O Hugo falhou. Mas tem muita coisa para acertar. O trabalho do Paulo está começando agora. O único problema do Paulo é que ele oscila demais no time, na escalação, quem entra em campo. Mas temos jogadores do primeiro tempo de boas qualidades, com boa desenvoltura, marcamos bem, marcamos sob pressão. O bom primeiro tempo do Everton, Arrascaeta, né? A boa triangulação do Everton, do Andrés, do Arrascaeta. Uma delas o Gabigol ficou de cara pro gol, né? Os 3 melhores era esse. O sistema defensivo até então não foi muito usado, nem forçado, nem exigido.
mas não sei os 3 minutos naquela jogada que eu falei do Luiz Henrique, cortou o Gustavo Henrique para dentro, e o Gustavo quase segurou, chegou a segurar e soltou, senão seria pênalti, né? Nas poucas vezes que for exigido, a zaga foi atrapalhada, a verdade é essa, né? E as consequências seriam piores se o Flamengo tomou um gol com os 3 minutos do primeiro tempo, né? Muito fraco e muito frágil uma zaga formada por Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Essa zaga não pode se repetir mais de forma alguma, de maneira alguma. Foi extremamente prejudicado o Felipe Luiz, e com uma zaga fraca para botar ele ali, uma idade avançada, um cara que não tem mais como marcar, não consegue acompanhar, e teve que ficar cobrindo Gustavo Henrique o tempo todo, ou Léo Pereira, fica complicado, né? Ele não pode jogar ali como terceiro zagueiro com o papel de marcar. Ele tem que ter um jogador com mais liberdade para sair jogando. O Paulo tá vendo, é um cara inteligente, né? É um cara que consegue ter uma leitura de jogo muito boa, né? Espero que ele decida qual vai ser o jogador deles, para ele botar a galera para rodar, botar para dar liga, né? Pro time da liga, começar a ter vitória, começar a ganhar, para poder embalar não só no Campeonato Carioca, e chegar tinindo pro jogo com o Atlético Mineiro, que já é um jogo de decisão. O Flamengo já deveria ter um time em mente, que daqui a pouco começa o Brasileiro. Não é hora mais de fazer experiência, né? Já teve esses jogos, os treinamentos, né? Ele deveria já ter os 11 jogadores em mente, né? É isso que eu acho, né? Já deveria saber, porque vai ficar sempre na iminência de ficar sem o Diego Alves, já sabe que não vai poder contar pouquíssimas vezes com o Rodrigo Caio, ou os jogadores que a Gabigol, Seleção Brasileira, Arrascaeta, Seleção Brasileira, o Isla, seleção do país dele também. Então, quem vai ser convocado e quem tem posição certa, que já comece a saber quem vai ser o substituto desse pessoal. E quem é convocado e não tem posição certa, para mim é o Isla, já entrar com o Mateuzinho. O Mateuzinho deveria ser o titular, né? O Mateuzinho tem que jogar logo, tem que ser o titular. Botar o Mateuzinho para jogar, é isso que eu acho, galera. A minha opinião e análise do jogo de ontem foi essa, né? Eu acho que o Flamengo merecia até ganhar do jogo, né? O Flamengo mereceu ganhar o jogo, mas como todos os outros jogos, o Flamengo merece ganhar o jogo, mas nunca ganha em todos os outros jogos, né? No mínimo nos últimos 7 jogos. O sistema, claro, do Fluminense é defensivo, né? É recuado, né? Partindo no contra-ataque, assim vem dado certo contra a gente. O Fred enfiado lá na frente, o Felipe Melo lá atrás, o Quizumbeiro tremendo, né? E torcendo para não tomar gol, né? Não tomou gol, o segundo tempo mais uma vez mudou o time, tirou a velharia toda, tirou o Fred, tirou o Felipe Melo, né? Tirou o William, que correu muito no primeiro tempo, e botou a garotada, né? Tirou todos os pontos fracos do Fluminense no segundo tempo, né? Que seria a falta de desenvoltura e o cansaço físico dos jogadores que saíram. Ele botou a garotada e foi mais uma vez feliz. Uma bola perdida, uma bola parada, uma bola alçada na área de 43 minutos, e eles conseguiram fazer o gol da vitória, né? O jogo para mim, no segundo tempo, muito confuso, um jogo tecnicamente fraco no segundo tempo, né? Teve mais jogo no primeiro tempo, o Flamengo fez uma partida muito boa, né? A zaga não foi muito exigida, e quando fez besteira. O Rodinei conseguiu fazer alguma coisa pelo lado direito, o André junto com o Everton Ribeiro pela esquerda também, né? A triangulação aconteceu várias vezes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Andrés, né? O ponto fraco foi o Diego no meio campo, porque não consegue acompanhar, não dá dinâmica na jogada, não dá continuidade na jogada, nem do Arrascaeta, nem do Andrés e nem do Everton Ribeiro. Por ele não ter essa dinâmica, não dar continuidade na jogada, acaba prendendo muita bola, segurando muita bola. No momento, o Diego ali, ele fica uma peça descartada no momento. No meio campo, o Diego não tem vaga, né? Agora, entrar durante a partida no segundo tempo, um jogo que ele precisa segurar ali o meio campo uma bola, não tem jogador melhor para fazer isso pela experiência que ele tem. Acho que o Arão foi extremamente prejudicado, é quase a mesma coisa que eu falo do Felipe Luiz na zaga, ao lado do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. Foi formado o meio campo que não foi legal para o Arão, como formaram uma zaga que não foi legal para o Felipe Luiz. E aí ele tem que acertar isso aí, ele tem que ver a qualidade dos jogadores e conseguir encaixar os jogadores melhores em cada posição. Encaixar em que zaga o Felipe Luiz pode jogar melhor. Em que situação o Everton Ribeiro pode jogar pela esquerda, ou pelo lado direito ou pelo meio, ou ficando na reserva como opção. Em que situação vai jogar o Isla, vai jogar o Mateuzinho, vai jogar o Rodinei, e saber quem vai jogar pelo aquele lado direito, sistema defensivo também, né? Porque o ataque é aquilo que a gente já sabe, não vai fugir muito disso, né? Que é um celeiro de craques, né? É o Gabigol, é o Marinho, é o Bruno Henrique, né? E tem o Pedro também, né? E pode chegar também o Cebolinha, que vai ser
extrema importância, vai somar bastante ali. Vamos ter muita jogada forte no lado esquerdo e vamos ter jogada forte no lado direito, galera. Isso aí do Flamengo, valeu? Chateado com a cabeça inchada, mais chateado ainda por ter sido o Fluminense novamente e pelas mesmices de sempre. O Flamengo tem um time altamente qualificado, superior, e não fazer valer a sua melhor técnica e não levar para dentro de campo essa supremacia, né? Essa supremacia contra o Fluminense não tem entrado para dentro de campo. E o Fluminense, ele joga todo o favoritismo nas costas do Flamengo, exatamente para nos surpreender sempre no contra-ataque. Ele chama a gente vai, perde caminhão de gol, ataca demais, o Fluminense se defende mais, segura o jogo até um certo ponto, e eles não têm a menor vergonha de dar chutão, de recuar, jogar para trás, né? E de jogar por uma bola só. Tem dado certo, né? E eles têm conseguido ganhar a gente e obter bons resultados. Então, saudações rubro-negras. Mais uma vez eu falo para vocês, dá um like, aquele like de confiança, comente, se inscreva, aqueles que não for inscrito, compartilhe. A segunda-feira começou, espero que a semana seja boa no treinamento e que o Paulo consiga achar os 11 jogadores do sonho da torcida do Flamengo. Os 11 que venham a jogar, que venham da liga, que venham a dar vitória e que venham nos dar título. Isso vai segurar o Paulo no comando técnico e vai deixar a torcida e a nação feliz da vida. Isso aqui é Frá. Isso aqui é muito Flamengo. Isso é Frá. Boa tarde, galera. Tamo junto.